Imagina o seguinte, Futaro Ruisegi é um jovem estudante de família humilde. Ele é um aluno exemplar, mas um de seus problemas são suas capacidades sociais, já que o mesmo não possui amigos. Para conseguir mais dinheiro, ele aceita um trabalho para dar aulas de reforço, mas Futaro descobre que será uma tarefa complicada, pois ele vai ter que dar aula para 5 irmãs gêmeas que não estão nem um pouco a fim de estudar. O anime de que estamos falando é Gotobun no Hanayomi, mais conhecido como o anime das quíntuplas. E não esquece de comentar sua opinião sobre o anime aí nos comentários. Eu achei um slice of life bem divertido, muito bom para descontrair e distrair a mente. Eu sou a Casa e agora fiquem com o vídeo. Logo no início nos é mostrado um futuro promissor para nosso protagonista, pois é seu casamento. Voltando ao presente, vemos Futaro comprando o almoço mais barato da escola. Todos zoam o fato dele sempre estar sozinho, mas nesse dia algo diferente aconteceu. Uma garota sentou na mesa que ele sempre senta. Ele se impressiona ao analisar o almoço dela e percebe que ela é rica. A garota fica desacreditada ao pegar a prova de Futaro, pois ele tirou nota máxima. Ela resolve pedir para nosso protagonista ajudá-la nos estudos. Futaro nega e ainda comenta que a garota vai ficar gorda se continuar comendo muito. Nosso protagonista basicamente é o homem das cavernas. Futaro conversa com sua irmã pelo celular. Ela fala que seu pai arranjou um trabalho para o garoto. Ele vai dar aulas de reforço para a filha de uma família rica, onde vai receber 5 vezes mais que o normal. Futaro desconfia da oferta, mas ao perceber que finalmente vai deixar de comer arroz puro, aceita na hora. No dia seguinte em sua sala de aula, Futaro percebe que a garota que ele tratou igual um animal se chama Itsuki Nakano. A garota bate com a descrição de sua irmã sobre a filha rica que ele vai dar aulas de reforço. Futaro até tenta contato, mas é totalmente ignorado. Na hora do almoço, Futaro resolve entrosar com Itsuki, mas falha miseravelmente, até que uma garota que acompanhava Itsuki resolve abordar Futaro. Seu nome é Ichika. A mesma conversa com nosso protagonista e tem uma interpretação errada da situação. Enquanto pensava na vida, Futaro é surpreendido por mais uma garota. Ela mostra 2 provas, uma com nota zerada e uma com nota máxima. Nosso protagonista pega sua prova e vai embora, mas a garota continua o seguindo, cobrando um obrigado pela parte de Futaro. Ele entrega a prova da menina e eles ficam no 0 a 0. Depois da aula, nosso guerreiro está seguindo Itsuki para tentar ter uma conversa decente, mas é surpreendido por uma garota que percebeu a situação. Ela ameaça denunciá-lo, mas como ele é o protagonista, tá tudo tranquilo. Ao chegar na casa de Itsuki, as 2 garotas que estavam com ela surpreendem Futaro. O mesmo tenta se explicar, mas é pego na mentira e resolve invadir o local para falar com Itsuki. Ele sobe diversos andares de escadas e finalmente chega até a garota, e conta que é o professor particular dela. Ela fica desacreditada com tudo isso, até que as outras 4 garotas que ele encontrou aparecem. Futaro aparentemente é um imbecil, pois não percebeu a situação. Até que as garotas finalmente abrem o jogo e falam que são 5 irmãs gêmeas. Já está na hora da primeira aula particular, mas Futaro tem um problema. Ninguém apareceu. Até que uma das garotas aparece. Seu nome é Yotsuba. Ela está determinada a ajudar Futaro. Ao baterem na porta do quarto de Itsuki, ela já esculacha Futaro e se recusa a estudar com ele. Indo para a próxima garota, descobrimos que seu nome é Miko. Ela também se recusa, pois não faz sentido ter aulas com alguém que está no mesmo ano. Chegando na terceira garota, seu nome é Nino. Para piorar a situação, nem em casa ela está. Ao tentar apresentar a última garota, Yotsuba até se enrola e pede para Futaro não se assustar. Ao entrarem no quarto, ele se parece mais com um chiqueiro. Ichika, que já se apresentou anteriormente, por algum motivo do além estava nua, o que deixa nosso protagonista atordoado. Ao sair do quarto, ele dá de cara com Miko, que o acusa de ter roubado seu moletom. Mas Nino aparece com biscoitos, chamando todos para comer. Ela está usando o moletom de Miko. Futaro conseguiu juntar 4 das 5 irmãs em uma mesa. O problema é que Ichika já está com sono. Yotsuba sozinha fez apenas uma flor, e para piorar, Miko e Nino começam a brigar. Futaro já aceitou a derrota. Nino insiste para ele comer um biscoito. Ao ingerir o alimento, ele desmaia. A garota demoníaca drogou Futaro e o mandou para casa. Itsuka acompanhou ele e o advertiu para desistir de ser professor delas. Até que a irmã de Futaro aparece. Seu nome é Raiha. Ela ignora a existência de seu irmão e chama Itsuki para jantar. Por leve e espontânea pressão, Itsuki aceita. O pai de Futaro parece ser gente fina. Raiha pergunta se tudo deu certo no primeiro dia de trabalho de Futaro. Ele mente dizendo que tudo correu bem. A garotinha fica aliviada, pois finalmente vão conseguir sair das dívidas. Ao fim da janta, Itsuki quer se provar que pode estudar sozinha.
mas a mesma prova Futaro como professor. Nosso protagonista fica motivado, mas mal sabe ele que elas são as piores alunas da escola. No dia seguinte, Futaro resolve aplicar uma prova teste, para testar os conhecimentos das 5 garotas. Ele fica impressionado com uma nota 100. O problema é que foi de todas as notas juntas. O garoto fica desacreditado com a burrice das 5. Nosso protagonista está passando sufoco com a nova rotina, até que Itsuki e suas irmãs chegam na escola, mas dão fuga e ainda insistem em recusar aulas. Nenhuma das 5 sequer se lembram da primeira questão da prova, porém Futaro percebe que Miko acertou a questão. Ele resolve abordá-la durante o almoço para perguntar sobre a questão da prova, mas Yotsuba chega mostrando sua lição de casa com a nota 0. Ichika aparece na conversa e comenta que estudar não dá futuro e que a boa é namorar. Futaro repentinamente vira o anticristo do amor. Yotsuba pergunta se Miko gosta de alguém. Ela disfarça e corre. As 2 irmãs percebem que Miko está apaixonada. Um tempo depois, Futaro recebe um bilhete de Miko dizendo para se encontrarem no telhado. O garoto acha que é apenas uma pegadinha, mas mesmo assim aparece no local. Miko aparece, mas ao abrir a boca, o que ela tanto queria falar era a resposta da primeira questão da prova. Ele fica surpreso e avança para cima dela fazendo perguntas, mas acaba derrubando o celular de Miko. No papel de parede ele vê um brasão de guerra e descobre que Miko é fã de velhos carecas que guerreiam entre si. Futaro resolve aproveitar a situação para tentar ensiná-la mais sobre história. Ela começa a bombardear nosso protagonista de perguntas para testá-lo. Futaro está se saindo bem. Até que na hora de ir embora, ela cita uma referência sobre os velhos carecas, mas nosso protagonista não entendeu. Miko humilha Futaro e vai embora. No dia seguinte, claramente abalado, ele vai até uma biblioteca e leva todos os livros disponíveis sobre velhos carecas. Após isso, Futaro corre atrás de Miko para chamá-la para um duelo, mas a garota sai correndo. Ele dá de cara com uma Yotsuba claramente fake e acaba sendo enganado. Ao encontrar a verdadeira Yotsuba, nosso protagonista incompetente começa a correr atrás de Miko novamente. Não repitam o que esse cara está fazendo. Enquanto correm, eles vão conversando sobre senhores da guerra e acabam caindo no chão de cansaço. Futaro resolve ir buscar uma bebida e conta a história da referência que não tinha entendido no dia anterior. Enquanto conversam, descobrimos que Miko tem um complexo de inferioridade. Futaro percebe que como as 5 são gêmeas, elas conseguem fazer tudo que a outra consegue. Nosso protagonista mostra os resultados da prova e percebemos que cada uma tem seu ponto forte. E com essa conclusão, Futaro pensa que consegue fazer as 5 passarem de ano. No dia seguinte, apenas Yotsuba aparece para estudar, mas de repente Miko também aparece, dizendo que agora confia em si mesma. Mais um dia de luta se inicia para Futaro, e ele já tem dificuldades logo na entrada, pois a porta é automática. Miko abre para ele e parece animada para a aula de hoje. Após vários contratempos, as garotas apareceram para estudar, menos Nino. Inclusive ela aparece para zombar de Futaro. Além disso, a garota começa a sabotar os planos de nosso protagonista, que faz com que Yotsuba vá ir ajudar o clube de basquete. Nino também lembra Ichika de seu trabalho de meio período. Num piscar de olhos, todas as garotas já tinham ido embora, somente Miko tinha ficado. Nino tenta sabotar a última aluna, mas Miko está determinada a estudar. De repente, um choque entre as irmãs começa. Ao começarem a discutir, elas decidem resolver as rixas num combate na cozinha. Após cozinharem, cabe a Futaro decidir qual prato ficou melhor. Mas como nosso protagonista é um homem das cavernas, ele simplesmente falou que os 2 pratos estão bons. Nino sai de cena indignada com a decisão. O tempo passou e já está ficando tarde, e nada de aula. Futaro pensa em como vai fazer as pazes com Nino. Miko fala para ele tentar conversar de maneira sincera com ela. Enquanto se direcionava à saída, Futaro percebe que esqueceu algo. Miko estava tomando banho, mas ainda assim abriu para ele entrar novamente. Ao entrar no apartamento, dá de cara com Miko secando o cabelo só de toalha. Mas ao escutar a voz, Futaro percebe que é Nino em vez de Miko. Só que a garota está sem suas lentes de contato e não percebeu que é Futaro. Nosso protagonista procura desesperadamente as lentes de contato dela. Inclusive ele acaba numa situação bem duvidosa e resolve sair correndo. Mas Nino começa a desabafar achando que está falando com Miko e fala sobre Futaro. A garota acaba machucando sua mão e para piorar um monte de livros começam a cair em cima dela. Futaro corre para ajudá-la, mas obviamente acaba entrando numa enrascada por ser incompetente e cai em cima dela. Futaro até tenta se explicar, mas para acabar com tudo de vez, Itsuki chega e tira uma foto. Então se inicia um tribunal para decidir se Futaro é ou não é um tarado. Nino obviamente tenta acusar ele, mas Miko defende e fala que tudo foi um acidente. E elas novamente começam a brigar. Itsuki tenta apartar a briga, mas toma um apavoro e começa a chorar.
Continuando o julgamento, as garotas questionam o porquê Futaro foi pra cima de Nino, e ele acaba se enrolando na hora de explicar porque é um imbecil. Miko acaba se virando contra ele também, até que Itsuki com sua sagacidade desvendou o caso analisando a foto. Nino fica indignada e após Ichika relembrar do passado, a garota sai correndo chorando. Nosso protagonista finalmente está liberado, mas ao sair do prédio dá de cara com Nino sentada. Ela está presa para fora e seu orgulho a impede de pedir para as irmãs abrirem. Futaro resolve sentar ao lado dela e começa a estudar enquanto conversa com a mesma. Ele demonstra ser o discípulo de Metaforando e começa a tentar entrar na mente de Nino, mas falhou miseravelmente, e ainda fez com que a garota fique motivada para destruir os planos dele. Miko chega e abre a porta para Nino, que já entra em cena e atrapalha a conversa que Miko ia ter com Futaro. Finalmente um dia de folga para nosso guerreiro, mas em sua folga Futaro resolve estudar, porém não para de pensar nas 5 garotas e em questões para elas. Até que Itsuki aparece de repente em sua casa. Ela veio trazer o salário. O garoto nunca tinha visto tanto dinheiro em pouco tempo. Mas Futaro, mesmo passando necessidade, resolve recusar o dinheiro, pois não conseguiu fazer seu trabalho direito. Itsuki comenta que algo está mudando nelas, e depois disfarça, e diz que não aceita devoluções. Futaro resolve que vai usar o dinheiro para fazer sua irmã se divertir e a leva a um fliperama. Mas por algum motivo do além, Itsuki foi junto. Futaro está disposto a fazer tudo pela felicidade de sua irmã. O dia chegava ao fim. Futaro perdeu seu dia de folga, mas resolve que vai estudar à noite. Ao escutar sobre estudos, Itsuki sai correndo, e Futaro vai atrás dela. Raiha fica impressionada pois deu de cara com 4 Itsukis. As outras irmãs estavam indo ver os fogos de artifício juntas, e aproveitam para convidar Futaro e sua irmã. Nosso protagonista até tenta recusar, mas Raiha insiste até o garoto ceder. Mas antes disso, as 5 irmãs terão que fazer a lição de casa. O festival começa, bagunça, comida e multidão esperam o nosso protagonista. Enquanto conversavam, Ichika recebe uma ligação aparentemente importante. Yotsuba aparece com Raiha. Elas trouxeram muitos peixes e fogos de artifício. Não são os melhores presentes para uma criança. Yotsuba pensa em casar com Futaro apenas para virar parente de Raiha, o que deixa Nino irritada. As 5 irmãs resolvem comprar aquilo, mas ao falarem o que queriam, todas falaram algo diferente. Futaro questiona se elas são quíntuplas mesmo. Após mais um passeio, Miko conta a história de sua mãe e a relação dela com os fogos de artifício. No meio da bagunça, Nino se perde de suas irmãs e começa a ser levada pela multidão, até que Futaro aparece para salvá-la. Eles vão até a cobertura em que vão assistir à queima de fogos, mas ao chegarem ao local, nenhuma das irmãs estavam lá, pois só Nino sabia onde era o endereço. Nino consegue contatar Yotsuba, mas a ligação caiu. Ao olharem para baixo, acham Ichika no meio da multidão. Futaro resolve ir até ela e pede para Nino esperar. De volta à multidão, ele encontra Ichika e tenta chamá-la, mas um homem de bigode duvidoso aparece, e ainda pergunta qual relação ele tem com Ichika. Nosso protagonista, como um belo incompetente, demorou para responder, e os dois já tinham ido embora. Miko aparece de repente. Alguém pisou em seu pé e ela não consegue andar direito. Futaro pede para Miko subir em suas costas, e após 3 passos, desistiu, pois segundo ele não ia aguentar carregar tanto peso. Esse cara é inacreditável, velho. Yotsuba não se aguenta quieta e quer a todo custo andar, mas Raiha adverte que é para ficarem esperando. De volta ao nosso protagonista, ele conta o ocorrido para Miko. Futaro quer muito ajudar as garotas a assistirem os fogos, o que deixa Miko feliz. Até que 2 mulheres aparecem e perguntam que tipo de relação eles têm, e são confundidos com um casal. Miko comenta que na verdade são apenas amigos, mas Futaro não consegue ficar 1 minuto sem fazer alguma besteira e comenta que são apenas conhecidos, o que deixa a garota triste e decepcionada. Eles avistam Itsuki. Futaro pergunta qual a relação dos dois. Ela responde que ele devia saber responder isso por conta própria. Ichika aparece de repente e puxa Futaro para um beco escuro e o joga contra a parede. Mas para a tristeza de nosso protagonista, ela pede apenas para ele não contar sobre o que viu e diz que não vai conseguir ver os fogos com suas irmãs. Os fogos continuam, e nada das irmãs estarem juntas. Miko fica pensando na resposta de Futaro sobre a relação dos dois, e resolve mudar seu cabelo para chamar a atenção. De volta ao nosso protagonista, Ichika comenta que foi chamada para um trabalho importante e esse é o motivo de sua ausência. Ela também questiona o porquê Futaro está se esforçando tanto. Ichika por algum motivo está fugindo do Bigodou, e para se esconder, acaba abraçando Futaro. Nosso protagonista novamente entra no assunto de qual relação tem com as gêmeas, e magoa Ichika também. Os dois começam a conversar sobre a vida profissional de Ichika e sobre por que Futaro estuda tanto.
até que o Bigodão puxa Miko pelo braço, achando que é a Itika. Mais uma confusão estava armada. Nino já está irritada pois quer ver os fogos com suas irmãs. Futaro tenta conversar com Itika, mas a mesma ignora pois ele considera que não são amigos. Miko tenta se explicar com o Bigodão até que Futaro chega para salvá-la. Itika também aparece. Ao ser perguntado novamente sobre a relação com as garotas, nosso protagonista responde melhor e fala que são parceiros. O Bigodão até agora não entendeu nada. Miko e Futaro descobrem que Itika na verdade é uma atriz. As verdades finalmente são reveladas. O Bigodão se desculpa e sai com Itika pois ela tem um teste importante. Futaro resolve ir atrás. Os dois começam a conversar. Itika pede ajuda com o roteiro. Aparentemente a garota realmente tem um dom para a atuação. O Bigodão chega com o carro. Antes dela ir, Futaro a agarra pela bochecha e pede para ela parar com um sorriso falso e dá um sermão nela. Itika desabafa e depois parte. Os fogos estão chegando ao fim. Enquanto isso, Itika dá um show em seu teste, deixando todos impressionados. Ao fim do teste, até o Bigodão mostra interesse em Futaro. Anime de aranha é tenso, todo mundo quer o protagonista. Itika e Futaro chegam a um parque. Yotsuba acabou salvando o dia com seu presente duvidoso, os fogos de artifício. Nino começa a reclamar com Futaro, mas quando esperávamos o pior, ela elogia nosso protagonista. Itika se desculpa com suas irmãs, mas todas começam a assumir seus erros e se desculparem. Após isso, elas começaram a curtir os fogos. Itika aparece para agradecer Futaro por tudo, mas o cara tá literalmente dormindo com os olhos abertos. As avaliações de meio período chegaram. Notas abaixo de 30 são notas vermelhas. Itsuki estuda até na hora do intervalo. Futaro fica orgulhoso e começa a elogiá-la. E quando finalmente estava se dando bem com ela, ele a chama de burra. Futaro parte para a próxima. Ao tentar conversar com Nino, o incompetente utilizou as piores palavras possíveis e a apanhou merecidamente. Chega na biblioteca e Yotsuba tenta chamar a atenção de nosso protagonista com seu novo laço. Após mais um dia de estudos, Futaro percebe que não será o suficiente e pensa em utilizar o fim de semana para ajudá-las também. Itika o surpreende de maneira duvidosa, e depois pede uma recompensa para elas se esforçarem mais. Enquanto ia para casa, Itsuki aparece correndo com uma ligação importante. Era o pai das garotas. Por algum motivo Futaro o chama de pai. O homem pergunta como vão as aulas. Obviamente ele mente sobre seu trabalho dizendo que tudo está correndo bem. O pai das garotas adverte que se houverem notas vermelhas de alguma das 5 gêmeas, ele será demitido. Futaro começa a surtar, pois sabe que está condenado. Itsuki fica preocupada, mas o cara não sabe se portar como gente e é ignorante com a garota novamente. Eles continuam a conversar, onde Futaro extrapola ainda mais e literalmente humilha Itsuki. Obviamente depois ele se arrependeu. Em mais um dia de estudos, Futaro e as garotas jogam um jogo de tabuleiro, até Nino chegar e começar a expulsar ele. Até que Itika dá a ideia dele passar a noite na casa delas. Enquanto tomava banho, Futaro pensa no porquê Itika o ajudou, até ser surpreendido por Itsuki, que obviamente era Nino se passando por ela. Nosso protagonista acaba falando demais e revela que vai ser demitido caso alguma das gêmeas tire nota vermelha. O problema foi que ele revelou para o anticristo. Itika conversa com Miko e pede para ela aproveitar a oportunidade para se aproximar de Futaro. Nosso protagonista chega na sala para os estudos. Itika tenta bancar a Cupido para ajudar Miko. Ao entrar numa sessão de perguntas e respostas, Futaro recebe uma pergunta bem polêmica de Miko. Ela pergunta que tipo de garota ele gosta. Futaro se mostrou ser visionário, pois disse que existem 3 qualidades que chamam sua atenção em uma garota, mas só vai revelar à medida em que elas forem terminando a lição. A primeira qualidade é ter alto astral, a segunda é cozinhar bem, e a principal qualidade, que deixou todas na atenção, era se importar com seu irmão. Nino fica indignada, pois Futaro estava falando de sua irmã o tempo todo. Nosso protagonista diz que o amor é inútil, o que deixa Miko desiludida. Itika continua o serviço de Cupido para tentar ajudá-la, mas Futaro é um homem das cavernas. Itsuki aparece, mas só pega o fone de Miko e volta para seu quarto. Itika chama Futaro para ver o céu. Lá fora eles começam a conversar sobre Itsuki. Ela manda o papo reto, o que deixa nosso protagonista impressionado com Itika e até acaricia sua cabeça, o que a deixa envergonhada. Futaro vai dormir no quarto de Miko, enquanto ela vai dormir no quarto de Itika. Mas no meio da madrugada, a garota acaba se confundindo e volta para seu quarto, e dorme com o nosso protagonista. Acordando no dia seguinte, Futaro percebe que está em mais uma enrascada. Já de manhã, Nino, Itsuki e Itika conversam enquanto tomam café. Itsuki fala que não consegue de jeito nenhum se dar bem com Futaro.
As três resolvem pregar uma peça nele, transformando a Itsuki em Miko. Voltando ao nosso protagonista, ele pensa que pode ser mal interpretado pelas outras garotas, e resolve sair rápido do quarto, mas dá de cara com Itsuki. A mesma estava pronta para ser compreensiva e tenta fazer as pazes, mas Futaro novamente se comporta como um animal irracional e bota a garota para correr. Após finalmente sair do quarto, Ichika pergunta da Miko. Futaro disfarça e sugere que ela pode ter ido para a biblioteca. Já no local, as duas garotas procuram por Miko. Futaro começa a conversar com elas. Ichika, após perceber onde ele quer chegar, chama Yotsuba para começarem a estudar enquanto Futaro ia resolver suas pendências com Itsuki. Chegando ao prédio, ele dá de cara com Miko, onde em uma rara situação de genialidade, ele comenta que dormiu no chão da sala, o que faz a garota ficar aliviada. Ao entrar no apartamento, nosso protagonista tem uma ideia genial. Ele começa a fingir que a Itsuki é a Miko, já que a mesma ainda está entre aspas fantasiada de Miko. Itsuki resolve entrar na brincadeira, e os dois começam a estudar juntos e durante o processo até fazem as pazes. Futaro passou mais uma noite na casa das garotas. Até sonhou que elas tinham tirado nota 100. Ao levantar, repara que estão atrasados. Muita correria começa, mas resolvem fazer uma pausa para comer enquanto estão atrasados. Obviamente acabaram perdendo a hora, mas Futaro tem um plano. Yotsuba já entrou na escola, pois foi a única competente. O plano de nosso protagonista é fazer com que as outras 4 garotas entrem disfarçadas de Yotsuba. Miko conseguiu ser bem astuta e convenceu o professor. Ichika, Nino e Itsuki conseguiram também. Como não custava a tentativa, Futaro tentou entrar com um lacinho, mas acabou sendo levado para a diretoria por zombar da cara do professor. A hora da prova começa. Miko em história consegue lançar a braba. Yotsuba resolve ir só na alternativa D de Deus. Nino acabou aprendendo umas coisas só de escutar as aulas. Ichika acabou a prova e já ia dormir, mas mudou de ideia e resolveu conferir a prova. Itsuki estava tentando ao máximo por conta da irmã de Futaro. O resultado finalmente chegou. Todas elas só conseguiram notas decentes em uma matéria. Nosso protagonista começa a dar uma lição final, pois aceitou a demissão. O pai das garotas liga perguntando do resultado. Futaro sugere para ele arranjar um professor melhor. Até que Nino puxa o celular e começa a falar que as 5 juntas não tiraram uma nota vermelha, o que salvou a pele de Futaro, e querendo ou não foi a verdade, já que todas elas foram bem em apenas uma matéria. Futaro resolve dar uma recompensa para elas e as leva para tomar um sorvete. Em sua casa, nosso protagonista fica indignado pois as 5 garotas reprovaram em quase tudo, até que seu pai começa a relembrar do passado. Futaro era um vagabundo que não queria saber de estudar, até que encontrou uma garota que o mudou. Em vez de estudarem, Miko está cozinhando para Futaro e Yotsuba. Nosso protagonista, como sempre, acha o prato bom pois seu paladar é inexistente. Miko resolve que vai continuar cozinhando até ficar perfeito, mas tudo que ela conseguiu fazer foi deixar Futaro com dor de barriga. Nino aparece e zomba da cara do mesmo, até que ele pede ajuda para Yotsuba tentar manter Nino e Itsuki em casa para estudarem, mas a garota acaba indo longe demais com a mentira. Fala muitas coisas sem sentido, até que Futaro, numa jogada genial, utiliza ketchup como sangue e finge que está muito mal. Por incrível que pareça, o plano funcionou. Por algum motivo do além, as garotas acham que segurando a mão de Futaro vai ajudar ele a melhorar. Mas como tudo na vida de nosso protagonista dá errado, Nino acabou tropeçando no ketchup que ele deixou no chão, e o prato que ela tinha preparado caiu em cima dele. Futaro não aguentou as queimaduras e se levantou de desespero, entregando que não está com nenhuma doença grave. As duas garotas partiram. Enquanto isso, Yotsuba e Futaro conversam sobre como as 5 irmãs mudaram, até que a garota parte para cima de nosso protagonista e repentinamente fala que gosta dele. Mas tudo não passava de uma brincadeira. Na biblioteca, Futaro se prepara para o acampamento, pois foi obrigado a trabalhar por todos de sua turma. Yotsuba conta uma história romântica sobre uma dança na fogueira que todo ano ocorre no acampamento, mas nosso protagonista não se importa nada com isso. Ichika aparece e pega o contato de Futaro. Yotsuba não fica para trás e pede também. Ichika envia uma foto bem constrangedora de Futaro e ameaça mandar para todos se ele não conseguir o contato de suas irmãs. Claramente abalado, Futaro pega o contato de Miko, mas na hora de pegar o de Yotsuba ela vai embora. Chega no refeitório, ele pede o contato de Itsuki e Nino, mas elas obviamente recusam. Em uma jogada de mestre, Futaro oferece o contato de sua irmã Raiha para conseguir o contato de Itsuki. Ela aceita, faltando apenas um contato. Nino faz jogo duro, mas Futaro comenta que ela vai ficar de fora de todas as fofocas e que vai ser excluída.
A garota cede e também passa o contato. Na hora de pegar o contato de Yotsuba, a capitã do clube de basquete liga. A mesma dá um migué e sai de cena, mas Futaro percebe que algo está errado. Enquanto seguia Yotsuba, ele acaba se impressionando, pois a garota recusava o convite de entrar no clube, pois ela já tinha um compromisso. Já em sua casa, Futaro percebe que deixou seu caderninho com Nino. No dia seguinte, logo de manhã, ele invade o quarto da garota. Aparentemente, nosso protagonista quer esconder sua foto que tem no caderninho. Nino oferece um acordo. Se ele furar sua orelha, ela devolve o tal caderninho. Mas Futaro não consegue fazer nada certo e acaba irritando Nino. Para piorar a situação, o caderninho caiu com a foto para cima. Nosso protagonista mente dizendo que é um parente. Nino está interessada nessa versão do passado de Futaro. Ela resolve mostrar uma foto das 5 irmãs no passado. Nos é mostrado que a garota que mudou Futaro no passado é uma das 5 gêmeas, mas ninguém sabe quem é quem. Yotsuba não se aguenta de ansiedade, pois o dia do acampamento está chegando. Ichika aparece também, mas já está de saída. A mesma pede para Miko se passar por ela na reunião de sua sala. Por algum motivo inexplicável, Futaro está seguindo a garota e escuta a conversa dela com um aluno, onde esse tal aluno se declara para Ichika. O garoto começa a desconfiar que é outra pessoa, até que Futaro aparece e a salva. A tensão começa a tomar conta e uma briga é iminente. Até que Miko fala que está namorando com Futaro e que vai dançar com ele na fogueira. O garoto fica indignado pois eles não combinam, mas depois aceita a situação. Confusão maluca essa que teve, hein? Já na hora da saída, Futaro e Miko conversam sobre o ocorrido. Até que Yotsuba, Nino e Itsuki aparecem e levam Futaro para fazer compras. Por algum motivo do além, as 4 garotas resolvem usar o garoto como manequim e tentam achar o melhor figurino para ele, mas acabam zoando com a cara do mesmo. Após as compras, Futaro agradece pela ação de caridade das garotas. Nosso protagonista corre para sua casa após receber várias ligações e mensagens de seu pai. Sua irmã está doente, e ele começa a fazer tudo por ela. Raiha pede para Futaro aproveitar o acampamento e contar todas as histórias quando chegarem. No dia seguinte, nosso protagonista cuidou de sua irmã a noite toda, e acabou perdendo a hora para o acampamento. Até que de repente aparece Itsuki. Ela literalmente invadiu a casa e o puxou para fora. As 5 irmãs vieram buscar Futaro em casa para o acampamento. Ao chegarem no hotel, nosso protagonista se anima ainda mais para a viagem após receber um amuleto de sua irmã. Nino convoca uma reunião de emergência, pois todos vão dormir no mesmo quarto. Ela também comenta para as garotas terem cuidado pois Futaro é um homem, e o homem é um animal. Miko e Ichika conversam sobre quem vai dançar com Futaro na fogueira. Uma grande disputa vai se iniciar em breve. Na hora da janta, Futaro e as garotas conversam sobre como vai ser o acampamento. Yotsuba não para de falar na tal lenda da fogueira. Nino está irritada pois não recebeu nenhum convite para dançar na fogueira. A hora do banho chega, e com isso o fanservice vem forte. As garotas conversam sobre quem vai dormir do lado de Futaro, e nenhuma quer se arriscar. Mas para resolverem esse problema, as 5 estão vestidas da mesma maneira. No dia seguinte, Ichika acorda em cima de Futaro. A mesma diz que tem que se controlar para continuarem sendo amigos. Até que Itsuki aparece e dá de cara com Ichika encarando Futaro, mas a mesma não conseguiu identificar quem era. Em mais uma coincidência inacreditável, todos da escola estavam no mesmo hotel. Futaro e suas companheiras então embarcam no ônibus rumo ao acampamento. E é aqui que esse vídeo acaba. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal também. Caso queira uma parte 2, comenta aí embaixo. Ah, não esquece de clicar no vídeo aí na tela. Obrigado por assistir e até a próxima.